Mateus capítulo 19, verso 16. A partir do verso 16 até o verso 22, eu queria que você acompanhasse comigo, você que está em casa também. É um prazer, um privilégio poder entrar aí no seu lar e compartilhar algo de Deus com você. Mateus capítulo 19, verso 16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aí, feche seus olhos, gostaria de orar com você mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui reunidos como igreja e poder cultuar o Senhor e poder oferecer louvor, adoração, poder ouvir a sua palavra, Senhor, poder compartilhar esse tempo em comunhão. Pai, obrigado, nós queremos te louvar, te adorar e pedir que o Senhor permaneça conosco, Senhor, e que possamos estar sensíveis para ouvir a sua voz, que a sua palavra possa falar o mais profundo do nosso coração, que possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, sabe, com convicção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, com a certeza de que o Senhor está conosco, ó Pai, Deus, e com a fé necessária, Senhor, para romper, Senhor, no dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, em casa, onde nós estivermos, ó Pai. Portanto, fica conosco, nós te convidamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto que nós lemos, a passagem que com certeza no seu subtítulo deve estar escrito Jovem Rico, é um texto também citado no Evangelho segundo Marcos e segundo Lucas. Nos três evangelhos você vai encontrar essa mesma história, só que com alguns detalhes diferentes, algumas características diferentes. E esse jovem, ele chega até Jesus, ele aborda Jesus, e a indagação que ele faz a Jesus é como entrar na vida eterna, como ter a vida eterna. Essa talvez é uma questão que muitas pessoas têm sobre a vida, sobre o futuro. As pessoas mais se questionam quanto de onde eu vim, para onde eu vou, qual sentido tem a minha vida, qual é o meu propósito, qual o propósito da minha vida, qual o sentido daquilo que eu estou vivendo, o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu acredito que todos nós já tivemos essa dúvida e muitas pessoas ainda têm hoje. Assim como aquele jovem, e provavelmente aquele jovem viu Jesus, ouviu falar dele, talvez ouviu os seus sermões de longe ali, ou no meio da multidão, ou provavelmente viu Jesus curando alguém, ou viu até mesmo uma testemunha, alguém que foi curado por Jesus, falar sobre Jesus. Então ele chega à conclusão que Jesus é um rabi, Jesus é um mestre, e ele vai até Jesus e ele pergunta: Mestre, como é que eu faço para entrar na vida eterna? E você vai ver nos três evangelhos, como eu disse, algumas abordagens diferentes. No evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, você vai ver a pergunta do jovem chamando Jesus de bom mestre. Ele fala: bom mestre, como eu faço para entrar na vida eterna? Como eu faço para ter a vida eterna? Mas Mateus, ele relata de uma forma diferente. Ele diz que o jovem fala: mestre, o que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? E independente da forma como foi perguntada, a resposta de Jesus é sempre a mesma. Há somente um que é bom. Há somente um que é bom. Ou seja, Jesus está falando: cara, nada que você fizer de bom pode fazer com que você entre na vida eterna. A sua bondade, ou aquilo que você chama de bondade, não vai fazer com que você entre na vida eterna. E a gente vai ver Jesus continuando, né? Porque aquele jovem tem essa indagação, ele tem essa dúvida. E aí Jesus responde: mas beleza, você quer saber como é que faz para entrar na vida eterna? E aí Jesus começa a mencionar os mandamentos. Ele fala então: para entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus para a lista aí, Mateus relata 6, os outros evangelhos você vai encontrar 5 mandamentos sendo mencionados, mas
Tudo isso aquele rapaz já tinha obedecido. Ele responde: Jesus, mestre, eu já tenho obedecido desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu obedeço a tudo isso, eu já pratico tudo isso, eu sou um praticante da lei. E a segunda pergunta que ele faz para Jesus: e o que me falta? Se eu já passei por essa fase, o que me falta? E aí Jesus traz como uma resposta, uma condição para aquele jovem que com certeza deixou ele totalmente frustrado, insatisfeito e triste. E Jesus ele fala: olha, se você quer ser perfeito, então vai, vende seus bens, dá o dinheiro para os pobres, depois você vai ter um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. E a gente vê que na primeira pergunta que o jovem faz, como é que faz para entrar na vida, a resposta de Jesus é apontar para uma das tábuas da lei de Moisés. Eram 2 tábuas da lei, se você lembrar, em Êxodo, capítulo 20, você vai ver que Moisés, ele escreve, né, aliás, Deus escreve nas tábuas da lei, as leis que o povo deveria seguir ali, né, os famosos 10 mandamentos, e em uma das tábuas, os mandamentos são relacionados ao relacionamento, à relação do homem com as pessoas. Você viu que a lista que Jesus citou aqui não diz respeito diretamente a Deus, mas diz respeito ao próximo. Quando você rouba alguém. Quando você mente para alguém. Quando você adultera com alguém, enfim. Então, Jesus, na primeira pergunta, Jesus responde com a segunda tábua da lei, que diz respeito aos mandamentos, às leis, com relação ao homem e o seu relacionamento com as pessoas. Mas, na segunda pergunta, Jesus aponta para outra tábua da lei, onde os mandamentos daquela tábua se direcionam somente a Deus. E o primeiro mandamento daquela tábua, se você ler lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, diz que Deus fala para ele: olha, não terão outros deuses além de mim. Não terão outros deuses além de mim. Jesus não citou esse mandamento, mas o que ele disse para aquele jovem é: pega tudo que é seu, vende, dá para os pobres, e aí você vem e me segue. Ou seja, Jesus identificou na vida daquele jovem, no coração daquele jovem, que o dinheiro que ele tinha, que a riqueza que ele tinha, era o Deus da vida dele. E o fato de ser o Deus da vida dele, ele estava desobedecendo o primeiro maior mandamento ali da lei de Moisés. E não era o fato daquele jovem ser rico, mas justamente o fato daquelas riquezas se tornarem um Deus na vida dele. Mateus ele vai registrar no capítulo 6, Jesus falando sobre o dinheiro como um Deus. Jesus ele fala: olha, onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Alguns versos mais para frente, Mateus 6, 24, Jesus vai falar: olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões, a Deus e a Mamon. Jesus está falando: olha, o dinheiro é um Deus na nossa realidade aqui, na nossa época, nesse momento. E tem muita gente que está servindo o dinheiro e não está servindo a Deus de verdade. Jesus estava falando isso há 2000 anos atrás. Imagina hoje, nos nossos dias. Hoje talvez não seja só o dinheiro, hoje se multiplicaram, né, os deuses. Hoje, às vezes um relacionamento é um Deus na nossa vida. Hoje, às vezes um filho é um Deus na nossa vida, por incrível que pareça. Hoje, às vezes, um celular é um Deus na nossa vida. A rede social é um Deus na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi que a gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. É ou não é? A gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. E você para pensar no seu dia e quanto tempo você gasta nas coisas que você faz. Quanto tempo você dedica ao seu filho, quanto tempo você dedica ao seu relacionamento, quanto tempo você dedica às suas redes sociais, quanto tempo você dedica ao seu smartphone, quanto tempo você dedica ao seu carro, à sua casa, enfim, ao seu dinheiro. E às vezes a gente para pensar e vê que de todo o tempo que a gente tem em um dia, em 24 horas, a gente não consegue dedicar nem 10% desse dia para Deus, dessas horas para Deus. E Jesus ele já identificava aquilo na vida daquele jovem. E com certeza o motivo da insatisfação e da tristeza daquele jovem, quando a Bíblia fala no verso 22, que ele vai embora triste, porque ele tinha muitas riquezas, com certeza era o fato de Jesus tocar numa área que ele não estava disposto a abrir mão. E o grande lance das nossas vidas com relação ao Evangelho é que muitas vezes nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nós, mas não queremos dar tudo para Ele. É quando Deus nos dá tudo e quando chega na nossa vez a gente não quer dar nada. A gente quer reter tudo conosco. Mas o Evangelho fala muito mais sobre dar do que receber. Amém?
o Evangelho fala muito mais sobre dar do que receber. Nesse final de semana, eu tive a oportunidade de estar junto com uma equipe aqui da igreja, alguns pastores, alguns líderes, lá em Ariri, depois ali de... não lembro aonde, mas legal. É no Vale do Ribeira, Cananéia, boa, perto de Cananéia, né? E foi uma experiência muito boa. Era uma vila isolada, a gente visitou algumas ilhas também, pessoas que não tinham a presença da igreja ali, e naquele lugar só havia um missionário, e esse único missionário tinha que visitar as pessoas nas ilhas de barco, para saber como elas estavam, para orar por elas, para levar mantimentos, e foi uma experiência fenomenal. E eu desafio você a participar, se você tiver a oportunidade, ainda mais você que é profissional, existem muitas carências naquele lugar, e quando você é um profissional talvez da área da saúde, ou até mesmo de alguma área técnica, isso auxilia muito na vida das pessoas e abre portas para que o Evangelho entre mais facilmente. Então, a gente teve esse tempo lá, e eu percebi que a gente foi para lá para doar mantimentos, a gente foi para lá para dar uma ajuda financeira, a gente foi para lá para doar serviço, a gente foi para lá para doar aquilo que a gente tivesse de melhor ali, o nosso tempo, tudo aquilo que a gente tinha, a gente estava doando ali, mas no final de tudo a gente percebeu que a gente mais recebeu do que deu. Ninguém deu uma oferta para nós, ninguém nos pagou por nada, ninguém pagou a nossa passagem, a gente teve que fazer tudo do nosso bolso, mas a gente percebeu que nós mais recebemos daquele povo do que nós demos para ele. A gente parou para pensar em, nossa, a gente tem muito, a gente pode muita coisa, a gente faz muita coisa, enquanto eles aqui não têm nada, não podem nada, não fazem nada. E ali Deus ministrava o nosso coração, enquanto a gente levava algumas coisas para as pessoas e conversava com elas, a simplicidade delas e a maneira como elas encaravam a vida, a maneira como elas eram saudáveis mesmo com tanta precariedade, e a gente parava e pensava, meu Deus está falando muito com a gente, Deus está nos dando demais aqui. E o Evangelho é isso, quanto mais nós damos, mais nós recebemos, e nós não damos para receber algo em troca, nós damos porque nós já recebemos de Jesus. Jesus nos impulsiona a dar, o Evangelho nos impulsiona a dar. E o que me chama a atenção nesse texto não é o fato daquele jovem ser destacado ali como personagem principal e Jesus fazer um convite para ele e ele ficar triste porque ele era muito rico. Não. O que me chama a atenção nesse texto é quando nós olhamos o início do verso 21, que é um trecho em que, dos 3 evangelhos, somente Mateus se dedica a escrever dessa maneira. E ele fala, no verso 21 do capítulo 19, ele fala assim, que Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, e eu paro por aqui, se você quer ser perfeito, olha só o que Jesus está falando para aquele jovem, se você quer ser perfeito, e se a gente parar para olhar esse texto, a gente fala, não, peraí, olha o que Jesus está falando. Como assim quer ser perfeito? Quer dizer então que para ser discípulo de Jesus eu preciso ser perfeito? Quer dizer então que Jesus exige perfeição de nós? Quer dizer então que para entrar na vida eterna eu preciso ser perfeito? Como assim ser perfeito? E aí eu comecei a olhar a raiz daquela palavra. E essa palavra no original grego é teleios, que ela não tem um sentido de ser perfeito no sentido de nunca pecar, de ter uma ausência de pecados, de nunca errar jamais. Mas o ser perfeito que Jesus usa aqui significa ser completo, significa ser maduro, significa alcançar um objetivo. E aí, Jesus está dizendo para aquele homem, olha, se você quer ser perfeito, depois você vai, vende, e dá para os pobres aquilo que você tem e me segue, mas o ser perfeito nos mostra algumas coisas aqui. Rapidamente eu quero compartilhar com você algo que Deus chamou a atenção quando eu ouço Jesus, aliás, quando eu leio Jesus falando dessa maneira. Se você quer ser perfeito, isso me ensina que Jesus não chama perfeitos para segui-lo. Ele torna perfeitos na caminhada. Jesus não chama pessoas perfeitas para segui-lo.
Ele os torna perfeitos na caminhada. E repito, quando Jesus está dizendo ser perfeito, Ele não está dizendo no sentido de nunca pecar, de ser o certinho, de ser o melhor de todos, mas no sentido de você ser completo. Se você olhar para os discípulos de Jesus, você vai olhar para cada um deles e você vai parar para pensar e dizer, não, mas peraí, Jesus estava falando para aquele jovem ser perfeito, mas os 12 apóstolos ali não eram nada perfeitos. Um traiu, o outro negou, outros fugiram. E aí? E os caras andavam com Jesus, e como é que é isso? Os discípulos não eram perfeitos, mas na caminhada com Jesus, eles estavam sendo aperfeiçoados. Os discípulos não eram perfeitos, mas na caminhada com Jesus, eles estavam aprendendo a ser completos. Na caminhada com Jesus, eles estavam aprendendo a ser maduros. Na caminhada com Jesus, eles ganham uma identidade e um propósito de vida. E é isso que nos ensina. Quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente se parece com Ele. Quanto mais você anda com Jesus, mais você vai se tornando perfeito. Quanto mais você caminha com Jesus, mais você se parece com Ele. A Bíblia fala em Atos que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles estavam ali pregando na Antioquia, e aí o pessoal começou a chamar eles de cristãos, que significa pequenos cristos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Então eles olhavam aqueles discípulos pregando, ensinando, e eles falavam, peraí, esses aí parecem com aquele que morreu e ressuscitou, o Jesus de Nazaré. Eles parecem com Cristo. Então eles são cristãos. Nós só somos chamados de cristãos quando a nossa caminhada reflete Jesus, quando o nosso estilo de vida reflete Jesus. Isso não quer dizer que você não possa errar. Repito mais uma vez, o perfeito de Jesus não é que você não possa errar, mas é que você é completo em tudo que você faz. É que Ele vai acrescentando a sua vida. Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. Ele é o pão que desceu do céu. É aquele que mata a nossa fome, que mata a nossa sede. Por isso Jesus nos completa. Eu tive uma situação há pouco tempo atrás e um negócio que eu fiz e o que aconteceu é que a pessoa do outro lado duvidou do meu caráter, da minha conduta. Talvez eu tivesse cometido um erro ou outro e eu também não me justifiquei a respeito de nada. Mas eu queria que ele conhecesse o meu caráter. Eu pedi perdão para ele, eu falei, olha, me perdoa se eu agi dessa maneira, me perdoa se você teve uma impressão de mim errada, esse não é o meu caráter, essa não é a minha conduta, eu sou um cristão. E talvez aquele rapaz acreditou em mim ou não, isso aí é com ele, mas eu deixei bem claro para ele, que nós erramos, nós falhamos, nós somos cristãos, nós não deixamos de pecar, nós não deixamos de errar, mas nós nos arrependemos, mas nós nos tornamos melhores, mas nós aproveitamos as segundas chances, mas nós desfrutamos da misericórdia de Deus, mas nós evoluímos até que nos pareçamos e sejamos aperfeiçoados como Jesus. Jesus então não chama os perfeitos, Ele os torna perfeitos na caminhada. E a segunda coisa é que Jesus nos torna perfeitos e não perfeccionistas. Existe uma grande diferença entre você ser perfeito e ser perfeccionista. Eu sempre digo para o pessoal da música que eu falo, olha, você não precisa ser perfeccionista, você precisa ser excelente. Ser excelente é totalmente diferente do que ser perfeccionista. Porque o perfeccionista ele quer fazer tudo certo, ele não admite erro algum, e até ele chegar naquilo que ele acha que é perfeito, isso demora, ele erra demais, ele considera tudo errado, ele não aceita. Mas aquele que é excelente, ele sempre vai fazer o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Ser excelente é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Não é você ser o melhor de todos, mas é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Talvez você tenha muito pouco, mas com aquilo que você tem, você faz o seu melhor. Jesus mostrou isso em Lucas 21, quando aquela viúva vai lá e oferta, ela dá algumas moedinhas de cobre, Jesus para tudo e fala, olha, essa viúva aqui deu a maior oferta de hoje, porque ela deu tudo que ela tinha. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade, amém? Jesus então, Ele não nos torna perfeccionistas, Ele nos torna perfeito, e perfeccionista é aquele que estabelece padrões elevados. O perfeccionista ele é rígido nas suas tarefas. O perfeccionista ele não admite erro algum. Tudo tem que sair perfeito.
E Jesus não caminha dessa maneira, a vida com Jesus não é dessa maneira, pelo contrário, você olha para os evangelhos e você vê que Jesus chamou tantas pessoas imperfeitas, você vê que Jesus chamou tantas pessoas incapazes, você vê que Jesus chamou tantas pessoas que não tinham dignidade alguma, Jesus chamou tantas pessoas que eram rejeitadas ali à margem da sociedade. E Ele transformou a vida dessas pessoas, elas não se tornaram perfeccionistas, mas elas se tornaram pessoas maduras na fé, pessoas que tiveram mais experiências com Ele, pessoas que tiveram uma mudança de vida, elas se tornaram pessoas completas em Jesus. Aquilo que faltava nelas, agora é preenchido por Jesus. Jesus não chama perfeccionistas, mas Ele chama perfeitos, Ele nos torna perfeitos. E a gente aprende com esse texto que você pode ter tudo que você gostaria de ter com a vida desse jovem aqui. Você pode ter tudo que você gostaria de ter na vida. O seu carro dos sonhos, a sua casa dos sonhos, o dinheiro, o salário que você gostaria, a empresa onde você está, poderia ser a melhor empresa que você poderia estar trabalhando. Você tem tudo. Mas se você não tem Jesus, você não é completo de verdade. Talvez você está me ouvindo aí na sua casa. Eu quero dizer isso para você, que talvez você tenha tudo, mas se você não tem Jesus, você ainda está incompleto. Se você não tem Jesus, você ainda está incompleto. Se você caminha na direção contrária de Jesus, você ainda está incompleto. Você pode satisfazer o seu corpo, você pode satisfazer os desejos da sua carne, as suas vontades carnais, mas o seu espírito, só quem satisfaz é Jesus. O seu espírito, só quem satisfaz é Jesus. João capítulo 6, Jesus está ensinando ali as multidões, logo após o episódio da multiplicação dos pães, muita gente começou a seguir Jesus, porque viu que Jesus multiplicava pão, e as pessoas estavam matando a sua fome física, e aí Jesus começa a falar, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e ele começa a falar, olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, e a Bíblia fala em João 6 que a galera começou a ficar escandalizada, e aí eles diziam, cara, duras são essas palavras, quem é que pode suportar isso? Isso é muito pesado para mim, não dá. E a Bíblia fala ainda em João 6 que eles começaram a sair fora, de pouco a pouco, até que só restam os discípulos. Jesus vira para eles e fala, e aí, vocês também não vão embora não? E aí Pedrão se levanta e fala, Jesus, não tem para onde correr, só tu tens as palavras de vida eterna, não tem para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro reconhecia a dependência que ele tinha por Jesus. Pedro reconhecia que só em Jesus ele era completo de verdade. Pedro reconhecia que ele era falho demais, que ele era pecador demais, que apesar do seu passado, das suas experiências, apesar de talvez ele ser o mais velho ali da turma, Pedro ainda reconhecia que ele tinha muito que aprender com Jesus. A gente aprende, glória a Deus, a gente aprende que você pode ser jovem demais ou velho demais, você pode ter cometido muitos erros ou até mesmo muitos acertos, mas você só se torna maduro na fé de verdade quando você abre mão de tudo por Jesus e passa a viver experiências com Ele e conhecer a Ele. A sua maturidade não está ligada às experiências que você viveu durante ao longo da sua vida, 30, 40, 50, 60 anos, mas a sua maturidade espiritual está ligado às suas experiências com Jesus, o quanto você abre mão por Jesus, quanto mais você deixa de confiar na sua força, na sua capacidade, no seu dinheiro e começa a confiar mais em Jesus, aí sim você vai amadurecendo, crescendo e desenvolvendo a sua fé. E essa história nos mostra isso, porque Jesus faz um convite para aquele jovem e ele fala, olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, é tudo ou nada. E aquele jovem sai triste porque ele talvez não queria aceitar o desafio, estava com medo de aceitar aquele desafio. Mas essa é a face do evangelho que às vezes a gente não conhece, que às vezes a gente ignora, na verdade. Que é a face de quando você nega tudo por Jesus. Quando Jesus fala, olha, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz e você precisa me seguir. E ele continua falando, olha, aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder sua vida por minha causa, esse vai ganhar. Porque na minha ótica, perder é ganhar. Na minha ótica, ser menor é ser o maior. Na minha ótica, ser escravo é ser líder. Na ótica de Jesus, as coisas funcionam diferentes.
Jesus estava mostrando isso para aquele jovem, mas ele não entendeu. Ele poderia obedecer aos mandamentos, ele poderia ser um frequentador da sinagoga, ele poderia até respeitar toda a tradição judaica, respeitar as leis, ele poderia até fazer tudo isso, mas lhe faltava coragem para continuar e seguir Jesus. Lhe faltava coragem para abandonar tudo que ele tinha e seguir Jesus. E sabe quem faz isso? Só quem entende de verdade aquilo que Jesus fez por nós. Só quem entende de verdade o sacrifício de Jesus na cruz, só quem entende de verdade o que Jesus representa para nós, é capaz de abrir mão de tudo por amor a Ele. É capaz de sacrificar qualquer coisa por Ele. Eu já estou finalizando. Sabe, seguir a Jesus nunca é fácil, mas é a nossa única opção hoje. Jesus pede tudo ou nada. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E você olha para os apóstolos, você olha para a história da igreja, para os pais da igreja, e você vê que esses homens e mulheres que a gente cita, que a gente menciona, eles foram o que foram, porque eles abriram mão de tudo, e para viver experiências com Jesus e conhecer Jesus. Eles foram o que foram porque eles tiveram coragem de rejeitar todo o seu conforto, todo o seu lazer, para poder seguir Jesus. Quem era Pedro antes de Jesus? Pedro era só um pescador. Quem era Pedro depois de andar com Jesus? Ele foi aquele apóstolo que quando se levantava para pregar, milhares de pessoas confessavam o Senhor. Quem era Saulo antes de Jesus? Ele poderia ser um homem erudito, ele podia ser um homem conhecedor, ele poderia ser um homem conhecedor da lei, ele podia ser um homem zeloso em tudo que ele fizesse, ele podia ser poliglota, ele podia ter cidadania romana, ele podia ser o que fosse, mas ele não era nada antes de Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, e quando ele abre mão de tudo para viver com Jesus, ele se torna esse grande apóstolo que nós citamos, que nós mencionamos e lemos as suas epístolas no Novo Testamento. Quem eram todos os homens de Deus que se levantaram para marcar a história do cristianismo, do evangelho? Eram homens que estavam preparados para abrir mão de tudo por Jesus. Eram homens que estavam preparados a perder para ganhar. Eram homens que estavam preparados para abrir mão, sabe, de tudo aquilo que eles tinham para viver uma vida perfeita em Jesus. E esse é o meu convite para você nessa noite. Vamos viver uma vida perfeita em Jesus?